Rebobina Cast. Volte ao play dos clássicos. O que está querendo fazer? Vamos precisar de todo mundo. Eu vou levá-la comigo. Vamos embora daqui em 5 minutos. Não vamos embora ainda. O ponto de encontro fica a 20 ou 30 quilômetros. Acha que o helicóptero irá esperar? Dylan, vamos enfrentar ele agora. Senão ninguém vai chegar vivo no helicóptero. Há mais uma coisa. Quando o grandão foi morto, ele deve ter sido ferido. O sangue dele ficou nas folhas. Se ele sangra, pode ser destruído. E aí, beleza? Eu sou Guilherme Viotti e se sangra, a gente pode matar. Aqui é o Everton Souza, Mr. Everton, e vamos começar essa bagaça. Isso aí, primeiro RebobinaCast 001 do Predador, filme mais foda de ação dos anos 80, ou se pelo menos, se não o melhor, tá aí no top 10 com certeza. É um clássico, né? É um clássico supremo, passava na sessão da tarde, o que é maluco você pensar hoje em dia, com um bagulho violento desse, passava na sessão da tarde. Mas devia ter muito corte também, né, na sessão da tarde. Cara, eu lembro de ver Soldado Sem Pele na sessão da tarde, tá? Os caras dependurados na árvore sem pele na sessão da tarde. Esse era os anos 80. Isso é verdade. Criando caráteres. Ou traumas, né? Depende de como você for analisar. Cada semana um vai escolher o filme, essa foi a escolha do Everton, né? Esse clássico supremo. Eu não fiquei bravo, porque eu já vi esse filme também umas 45 vezes, ver mais uma vez é problema nenhum pra mim. É um filme que você vê uma vez por ano, né? Se bobear mais até. Esse filme é foda pra caramba, cara. A gente não pode falar palavrão, né? Esse filme é bom pra caramba, cara. Filme Predador, 1987, um ano maravilhoso pro cinema. Esse diretor é o John McTiernan, que fez no ano seguinte qual, Everton? Fala pra mim, qual que ele fez? Ano seguinte. Olha a dobradinha desse cara. Tá na ponta da língua aqui, eu juro que não vou pesquisar. Nossa, mas é um filme também clássico, hein? Maior clássico natalino, alguns diriam. Duro de Matar? Duro de Matar, exatamente, cara. O cara fez em 87 o Predador e fez em 88 Duro de Matar. Duro de Matar. O cara tem um currículo de mestre, né? Só isso, não precisava fazer mais nada, era só aposentar. Quase zerou a vida. Quase. E aí, de elenco, a gente tem quem? Arnoldão, da galera, né, fazendo Dutch. Carl Weathers, o famoso eterno Apollo Creed, fazendo Dylan. Totalmente Apollo Creed, cara. E olha só uma observação. O Carl, então, ele interpretou filmes com o Arnold e com o nosso querido Rock, né? O cara também é fera, hein? Com o Rock foi, sei lá, uns 3, né? É verdade. 3. Qual que ele morre? Desculpa, não é spoiler ele morre no 4, então foram 4 filmes com o Sylvester Stallone, o outro mito aí, supremo dos anos 80. Testosterona pura, né? Cara, esse filme, inclusive, que a gente tá falando, se testosterona fosse um gás, os caras não conseguiam acender uma fumaça no set inteiro, cara, porque o que tinha de anabolizante testosterona nesse filme é um negócio inacreditável. Você pensar hoje em dia nessa quantidade de anabolizante é preocupante, cara, porque tava todo mundo ali no soco, né? Tava o Arnoldão, no auge, Apollo, eu vou chamar de Apollo, cara, desculpa, eu não consigo me referir como esse cara, Carl Weathers, ele é o Apollo, sempre. Pra mim ele é o Apollo também. Apollo. Jesse Ventura, que faz o Blaine, ele era ex-lutador também daquele luta livre americana, né? O WWE. Esse é aquele maiorzão que ficava mascando. É o do bigode que fala que esse drink, ou sei lá, qualquer coisa que ele estava tomando, fazia ele ser um tiranossauro sexual. Totalmente. Esse daí, esse mesmo. O Bill Duke, que ele tava também, já atuou junto com o Arnoldão antes, no clássico Comando para Matar. Comando para Matar, né? Ele tem uma frase maravilhosa, né? Que não sei se é ele ou o Arnold que fala nesse filme, come boinas verdes no café da manhã, né? É o Arnold, inclusive, que ele fala, você tá pronto? Eles vão lutar na tela e fala, você tá pronto para lutar com boina verde? Eu como boinas verdes pela manhã. Aí você tem o Son Lenham fazendo o Billy, que é o nosso amigo índio, que basicamente fez isso só na vida inteira. Então, Richard Chaves aí, que faz o Poncho, ele é o latino da parada, a pessoa que fala um espanhol bem tosco com a tiazinha lá. Shane Black, que
você sabe a curiosidade? Quem que é o Shane Black? Fala quem que é o Shane Black. Bom, do filme é aquele que faz a piadinha, né? Isso, o Oclinhos que morre antes, mas Sim. ele é o diretor de Iron Man 3. Como esse mundo dá voltas. E ele é roteirista também, ele fez bastante filme. Eu acho que ele fez um Máquina Mortífera, ou quase todos os Máquina Mortífera. Ele é roteirista. Eu tô falando que você é o cinéfilo da parada. E o Kevin Peter Hall fazendo o clássico Predador mesmo. Ele nem foi acreditado quase, se bobear, acho que mal aparece o nome dele. Mas ele é o bichão, né? Ele é grande, esse cara é alto, né? Cara, ó, pra fazer aquela cena lá que ele segura o Arnold, tudo bem que com certeza não era ele segurando o Arnold, tinha um encosto ali, né? Mas pra ele fazer aquela cena, ele devia ter uns 2 e tralalá. Como você vê, eu não fiz muita pesquisa, né? Mas ele era alto pra cacete. E certa vez eu ouvi falar que esse cara ele teve um fim de vida meio triste, né? Parece que ele fez... Acharam esse cara só porque ele era meio jogador de basquete, uma parada assim, né? Não sei onde que encontraram esse cara. Mas parece que ele fez esse filme, fez o Predador 2 e morreu, sei lá, um ano depois, né? Você sabe qual foi o final dele? Então, o que eu vi, assim, ele foi triste porque ele foi fazer um transplante de sangue, contraiu HIV, e teve um triste fim da vida dele, assim. Né? Essa época aí, né? Anos 80, anos 90. Era uma época de riscos, né? Naturalmente. Sim. E aquela época a AIDS matava muito rápido, né, cara? Lembra aí, Cazuza, Fred Mercury pegou, sentença de morte quase. E, bom, o orçamento do filme foi $10 milhões, que pra mim deve ter custado, sei lá, 8 milhões só pra fazer o Arnold, 1 milhão pra fazer a porra do monstro e o resto dividido ali com a galera, né? Porque... Mas o Arnold, ele já era famoso ali? Já era o Arnold? Já, pô. Ele despontou Terminador... Eu misturei os dois agora. Exterminador do Futuro 1, que é 82, se eu não me engano. Não, 84. Então foi aí que ele já tinha feito Conan, já tinha feito Exterminador, já tinha feito o próprio Comando para Matar, já era o cara de ação dos anos 80, né? Ele já e o Sly, era o Arnold, né? Tava ele com o Sly já lá, brigando filme a filme pra ver quem matava mais gente, quem tinha faca maior, essas paradas aí. Eles falam até hoje são amiguinhos, mas nessa época aí era aquela discussão, né? De quem é o cara mais... o topo dos anos 80. E não era, então, uma disputa da nossa cabeça, né? Porque como fã... Bom, nessa época a gente mal via no cinema, né? No Brasil, essa época era só quando passava na TV, né? Mas na nossa cabeça tinha, assim, essa treta, né? Esse conflito entre os dois. Sim, e chegava muito depois aqui também, né, cara? A gente tava saindo de ditadura militar, então o negócio chegava, sei lá, 3 anos depois que estreava lá fora, né? Era um outro rolê, né? Não é que nem hoje que estreia um filme no cinema lá fora, uma semana depois tá aqui, né? É outro tempo, né? E às vezes sai simultaneamente, né? E Exato. Você tem toda a razão. A gente tem que se colocar na época também, que era o suprassumo do cinema, esse filme, né? Pelo menos filmes de ação. Sim, e, pô, o Arnold no auge, o Apollo Creed também já tinha feito aí os trocentos Rockers, já tinha até morrido no Rock, inclusive. Rock 4, né? Rock 4 é 85, então ele já tinha até morrido no Rock. E tava no auge aí. E esse filme, cara, ele foi, se você vê em termos de investimento, custou 10 milhões e voltou 98 milhões de bilheteria. Hoje em dia são poucos os filmes que fazem essa magia, né, orçamentária, mas isso mostra como o Arnold, né, trazia os fãs para o cinema. Cara, do ponto de vista de investimento, você ter o Arnold no filme era o maior retorno que você podia ter, cara, porque o cara tava tão bombado em ambos os sentidos, né? que você colocava ele no filme, era retorno, né? Assim, pô, isso aqui foi o quê? 10 vezes o valor do orçamento 10 vezes. e praticamente bilheteria. Poucos investimentos rendem tanto, assim. Quase nenhum, se bobear. A sonora aí do glorioso Alan Silvestre, que fez, entre outras coisas aí, De Volta pro Futuro e Forrest Gump. A trilha desse filme sempre me marcou, cara. Eu sempre lembrava da música em tan, 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 tan. E aqueles bongô, aqueles batuque maluco no fundo, trilha sonora animal desse filme.
muito bem montado com relação à trilha, viu? Sim. Quando eu revi o filme agora, às vezes você vai olhar o filme com aquele olhar mais crítico, porque hoje tem muitas coisas boas, né? E não, esse filme tá assim, com relação à trilha, ninguém pode tirar nada. E ela casa ali com o clima do filme, né? Sim, é perfeito, cara. É perfeito. A trilha sonora desse filme casa demais. E é daquelas trilhas que marcam. Pô, também o cara fez De Volta pro Futuro, e Forrest Gump, aí, entre outros. Então, trilha sonora muito marcante sempre, cara, do Predador. Aquela musiquinha que fica na cabeça, aquela música grudenta, mas um grudento bom, né? É outro mestre que tem um currículo formidável, né? E De Volta para o Futuro, com certeza será um filme que nós vamos falar que assim, só isso já mostra o gabarito dele, né? De Volta ao Futuro, eu acho que aquele comecinho, a música principal é do John Williams, né? Aquele mas ele fez toda a trilha incidental e do Forrest Gump também, né? O cinéfilo em ação aí, não deixa a gente errar, hein? Exatamente. Mas, cara, como você escolheu o filme, Herbert, eu vou te dar a chance de você ler a parte de trás da caixa. Você lembra quando a gente pegava a fitinha na locadora que tinha aquela frasezinha para te vender o filme ali em 5 minutos? Então, leia pra gente a parte de trás da caixa do Predador de 87. Apenas fazendo um disclaimer aqui antes, que eu procurei a caixa, a fita VHS do Predador, e assim, é raro, pelo que eu tô vendo aqui, e o valor de R$140. Numa fita VHS? Fita VHS do Predador original. Nossa senhora. Ai, cara. Pois é. O que acontece? O que aconteceu com essa internet, cara? Isso é muita maluquice. Tem o seu preço, né? Tem o seu preço aí. Então, conforme a pedidos, lendo aqui a parte de trás do VHS. Arnold Schwarzenegger declara guerra contra um inimigo invisível, uma força mais poderosa e mortal do que qualquer outra já vista na Terra, até porque esse ser não é da Terra. Quando uma equipe de guerrilheiros recebeu uma missão secreta na América Central, eles não sabem que foram chamados para caçar uma criatura mais poderosa até do que seus armamentos de última geração. Conforme os integrantes do grupo vão sendo abatidos um a um, sendo cada morte mais horrenda que a anterior, o líder da equipe, Schwarzenegger, luta contra o tempo para vencer um inimigo incrível. Invencível, mas foi quase, chegou perto. Mas olha, somente nos anos 80 uma fita te daria tanto spoiler e a gente ia ficar feliz. Até porque esse ser não é da Terra. Oh, really? Ai, totalmente. Não, a primeira frase já dava, né? Já visto na Terra, né? Até porque esse ser não é da Terra. Pois é. E olha só, você sabe que, assistindo o filme de novo, você sabe que os personagens, eles vão sofrer, né? Vão morrer. Só que, eu imagino, a primeira vez você assistindo, você não sabe quem vai morrer. E eu não lembrava exatamente como cada um morria. Eu acabei meio que estudando pro filme, prestando mais atenção nisso, mas eu só lembrava assim, que no final chegava... Aliás, a gente precisa falar que esse podcast tem spoiler? Eu acho já que... ficou subentendido já, né? Com certeza. Alerta de spoiler aí. Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Mas então, não é muito surpresa pra ninguém, pô. Aliás, se você não viu esse filme, você tá no podcast errado. A gente vai ver o filme e volta. Mas vai morrer todo mundo, menos, claro, Arnoldão, né? Porque é o Arnoldão. O Arnoldão só morre quando ele quer, né? Não quando alguém quer matar ele. E é isso, cara. Vamos falar um pouquinho, fazer o resumo do filme em 5 minutos, só pra gente matar e tirar isso da frente? Olha, a capa do filme já praticamente deu o resumo literal, mas vamos falar do filme em 5 minutos. Então tá bom. Separa aí então que eu vou fazer 5 minutos desse filme, tá? Ou menos. Você quer contar? Quer ligar o cronômetro? Vamos lá, vamos ver. Desafio. Então fala quando pode aí. Cara, o Arnold e a equipe de matador dele, que por sinal é tipo um time paramilitar, que é o pica das galáxias do exército, todo mundo ali é acima da média, todos são matadores incríveis, são chamados para um país que nunca fala, só fala nos outros filmes onde foi que rolou a parada, mas depois você descobre que é Guatemala, tem então América Central,
E eles são chamados para inicialmente resgatar 2 embaixadores que se perderam no meio da selva. Você não sabe muito bem por que que tá rolando, por que que estão chamando eles, mas eles vão mesmo assim, porque eles não têm medo de nada, não têm medo de ninguém, e pelo menos nada que é dessa galáxia. E aí eles vão, se metem no meio, matam, aliás, contagem de corpos desse filme, 84 corpos, contando eles próprios que morrem. Se matam no meio, acabam com uma célula, você não sabe se é terrorista, você não sabe o que está acontecendo, ele mata todo mundo. Resgatam uma tiazinha que eu não lembrava, mas aparentemente ela é muito importante para a história, afinal ela é a única que se salva junto com o Arnold. Nunca fala muito por que ela fazia lá dentro, só sei que o Dillon, que é o Carl Weathers, vulgo Apollo Creed, que é o cara corporativo da parada, queria salvar ela a qualquer custo, porque ela aparentemente sabia. Nunca fala muito bem se eles estão indo lá por causa do Predador, dá a entender que sim, porque os 2 caras da CIA, que você achava que eram os diplomatas, morrem antes do time chegar. Vai morrendo um a um, uma morte mais da hora do que a outra. O primeiro é o carinha de óculos, que é chato pra cacete, a Shane Black, que dirigiu Iron Man 3, depois vai o Jesse Ventura, depois vai o Mac, que é o amigão dele, fica triste pra caramba quando o Jesse Ventura morre, aí ele mata o índio, mata o Carl Weathers, mata o Carl Weathers, depois o índio. E no final tem a luta que o Arnold descobre que como ele tava com a lama no corpo, ele não conseguia ser visto pelo cara no escuro. E aí, porque a visão do Predador era totalmente infravermelha, ele se besunta de lama, mata o cara, fala que ele é feio pra caramba e estraçalha a cabeça dele com uma tora de madeira e sai correndo por causa da explosão que ele ia causar, e acabou. Esse é o filme. Porra! Tudo isso? Parabéns, em menos de 5 minutos, exatamente aí 2 minutos e 20 segundos. O filme é bem melhor do que isso. Se você não viu, assiste, porque isso aqui não faz jus ao filme, que é maravilhoso. Não, com certeza. E você sabe que você falando do filme agora me fez pensar que a equipe dos profissionais ali, né, eles são bons, eles são profissionais de fato, né, montam perímetro, estão bem armados, é uma equipe muito boa. Eu achei, assistindo o filme de novo, eu falei, gente, a galera é da pesada mesmo. Não, eles são bons, tanto que eles dizimaram aquela célula terrorista, ou o que quer que seja, no meio do mato lá, em 5 minutos, cara. Aquela cena dura 5 minutos de explosão, morte e destruição completa. Tiro, então porrada os caras e bomba. são bons. Exato. Ninguém nem se machuca, nem tem um arranhão naquela parada. A galera nem sabe o que atingiu. Agora você esqueceu de falar uma coisa, resumindo o filme, que esse filme ele tem o aperto de mão mais motherfucker, mais testosterona todo o cinema. Nossa, cara, o tanto de anabolizante que tem naquele aperto de mão era o suficiente para sustentar uma cidade pequena. Dylan! You son of a bitch. Chega a ser quase algo sexual, né? Porque os dois batem assim, pá, ficam olhando um pra cara do outro, o suor escorrendo. Dylan, you son of a bitch! Tem um meme, né? A internet vive de memes, né? Sem contexto de nada, mostra só os dois se cumprimentando e quando toca a mão no outro, uma bomba nuclear explode. É maravilhoso. Sim, cara, esse filme ele é maravilhoso, cara. Eu penso o que seria desse filme se fosse escolhido Jean-Claude Van Damme para ser o Predador, que ele era o Predador inicial, você sabe disso, né? Sim, eu soube, eu vi, né? E parece que chegaram a fazer roupas para ele, não teve uma questão dessa? Fizeram a roupa para ele de Predador. Ele experimentou, só que ele já tava meio chateado que a roupa era quente pra caramba. Os caras gravaram realmente no meio do México, numa selva mexicana. Então era quente, úmido, todo mundo com diarreia e calor insuportável. Ele tava sofrendo e no meio da gravação, aliás, ele não chegou a gravar muitas cenas, né? Mas ele descobriu que ele não ia ser acreditado, e 2, ele não ia aparecer sem cara dele, e ele ficou extremamente chateado e deu no pé, o que foi
maravilhoso, porque se você pensar que o Van Damme deve ter ser 1,70, ia ser um predador baixinho, porque o Arnold tem quase 1,90 de altura. Aliás, não, o Arnold tem 1,92 de altura. Então, pô, o predador ia bater na cintura do Arnold, porque eles estavam querendo que fosse meio que um ninja, assim, entendeu? Porque, lembra, anos 80? Nossa, ninja pra todo lado. E era pra ser um alienígena ninja, entendeu? Cara que saísse dando soco, chute, voadora. E pra isso, convenhamos que o Van Damme ia dar certo pra caramba. Se essa fosse a proposta do filme. Não sei se o filme ia ficar bom. Provavelmente não. Mas nessa proposta, Van Damme manda bem demais. Cara, mas você sabe que ia ser meio trecheira, né? Pô, Com o Van meio? Damme, né? Mas você falou aí, ainda bem que ele pulou fora, abandonou literalmente, porque o Kevin, ele realmente, embora não tenha mostrado, nem falado muita coisa, né, foi assertivo, né? E eu não sabia que ele tinha feito o segundo, você falou aí. O Predador 2 é ele também. E eu achei muito legal, cara, porque se você pegar do ponto de vista da atuação, assim, tipo, a atuação dele é muito boa, mesmo estando sem expressão facial, né? Ou os trejeitos, o jeito que o cara se porta é muito amedrontador, assim. Eu lembro quando eu era criança, ver o Predador na tela dava meio um calafrio, assim, né? Hoje a gente... mas na época era bem aterrorizante, cara. Mas é um ícone de ação que fez um bom equilíbrio de suspense, ficção científica, ação. Isso é uma coisa assim que é até difícil você ter hoje, né? Porque esse seu sentimento também tinha. E nós precisamos nos colocar na época, né? Porque era tudo novidade, né? Esses efeitos especiais, assim, nossa, era aquela coisa, inclusive quando passava, que ia passar, sei lá, na sessão da tarde, ou na época, na tela quente, era um filme que todo mundo parava pra assistir, tinha que assistir. Sim, sim. E você sabe que antes até, aliás, depois que o Van Damme saiu, eles decidiram mudar o visual do Predador, né? Porque o visual primeiro era quase, sei lá, uma baratona, assim, parecia aquela meio barata do MIB, assim, sabe? Sim. Era bizarro, né? Inclusive a foto que tem do Van Damme na roupa é essa roupa meio baratona. Quem salvou esse filme, cara, desse visual estranho foi James Cameron, né? James Cameron tá em tudo, né? Cara, também outra James lenda. Cameron, ele era amigo do Stan Winston, que é o designer que fez a roupa. Ele viu a meia prova de roupa do Van Damme e falou, não, cara, tá ridículo isso daqui. Muda, faz assim assado, faz essa cara como se fosse uma máscara de metal e quem salvou esse visual do filme foi o grande Geimão da massa aí. Ô Guilherme, você falou um negócio, falou a saída do Van Damme, me fez pensar numa coisa aqui, porque ele saiu de um filme que virou ícone da cultura pop. Cara, mas o Van Damme e o Grande Dragão Branco foi o filme que projetou ele, né, cara? Eu vi uns filmes do Van Damme já antes do Grande Dragão Branco e era assim, ele era o vilão russo genérico, que não tinha fala. Eu vi inclusive, não vou lembrar o nome agora, que é ele com o Shokosugi, que é o clássico que fez a trilogia de ninjas aí da Canon Filmes, né? Enter the Ninja, Revenge of the Ninja, Ninja 3 Dominação. Ele era esse vilão genérico, cara. E eu acho que se ele continuasse fazendo essas coisas tipo Predador aí e não arrumasse nada melhorzinho, ninguém ia lembrar nem do nome dele, né? E ele virou esse grande astro aí, mas na segunda metade dos anos 80 aí. Tem toda a razão. Talvez pensando na carreira, ele estava certo. Ele não ter feito esse filme foi bom pro filme, inclusive. Foi bom para todo mundo, cara, porque ver esse Predador na cintura do Schwarzenegger não ia colocar medo em ninguém, cara. Por melhor que fosse a maquiagem, não ia rolar, não. Bom, eu vi que você mencionou, né? O filme foi gravado no México. E lá a galera deve ter sofrido, né? Porque era numa floresta, né? Cara, o México ele tem um problema muito forte de água. Isso vem daquela época e vem até hoje, na verdade. Então, eles não têm uma fonte de água do mesmo jeito que a gente tem aqui. Então, tem muita intoxicação alimentar, é muito comum isso. Se é comum hoje em dia, você imagina como é que era na segunda metade dos anos 80, né? Então, aquela coisa, sempre num país América Central genérico, né? Que nos outros filmes você descobre que é Guatemala e você vai gravar no México e a infraestrutura era zero, então era muito comum
o pessoal ter diarreia e não conseguir gravar. O próprio Schwarzenegger acho que ficou 2, 3 dias sem poder gravar porque ele estava totalmente desidratado, teve que sair um pouco do set e deixou a galera gravando as cenas que ele não aparece, porque ele passou mal e todo mundo meio passou mal, né? Até ele passou mal? Nossa, Todos, cara. Todos. E olha que a comida dele. Imagina o tanto de ovo cozido naquela época que ele não comia, né, cara? Então, você pegou até o ovo cozido, você imagina, né? Eu sabia um pouquinho dessa questão aí que a galera havia passado mal, mas eu tinha a impressão, não sei se é uma memória falsa aqui, que o Arnold tinha se livrado dessa. Mas se todo mundo sofreu, imagina só o perereco da galera lá gravando esse filme. Nossa senhora, imagina a diarreia do Arnold naquela época, mano. Nossa senhora. O bagulho deve ter sido brabo, bravíssimo. Não, de todos, né? Porque era só testosterona pura ali da galera, né? Inclusive o cara que fez o Blaine, né? Que é o Jesse Ventura, que era lutador de wrestling lá nos Estados Unidos. O Arnold, isso, se você pega documentário, o próprio documentário dele e outros, você vai ver que ele sempre foi muito de jogar jogo mental com a galera, né? Então, na gravação desse filme, os figurinistas tinham deixado as medidas do pessoal para fazer o figurino meio que pendurado no trailer e o Arnold viu. Então, nessa época, o Arnold estava muito grande, mas ele ficava falando que o bíceps do Jesse Ventura estava maior que o dele. E chegou uma hora que ele ficou jogando terror no cara e ele fez eles apostarem uma garrafa de champanhe. Uma garrafa de champanhe muito cara para época. O Arnold mudou a medida do camarim dele, uma medida falsa, para quando ele entrasse, ele visse a medida do Arnold e apostasse. E sendo que o braço do Arnold naquela época, pelo amor de Deus, era 2 coxas, né, praticamente. O Arnold tinha mesmo isso, né? De fazer mind games com a galera. E ele fez o cara acreditar que tinha o braço maior e eles falaram, não, no final do filme, então, a gente vai medir quem tá com o braço maior e quem perder paga uma garrafa. É óbvio, né, que Arnold, que já fazia bullying até com o Lou Ferrigno na época do Mystery Universo, o Eterno Hulk, é claro que ele ganhou. Tem alguns personagens que nós não estamos explorando muito, mas tem o General também, General genérico, né? Sempre. Esse é um clássico trope de filme. É que tem sempre o cara bravo, que é o General Careca no Top Gun, que é o cara que vai dar esporro no começo, né? Ou o chefe da delegacia, né? Que se fosse um filme policial, ia sempre a mesma coisa, né? Estereótipo aqui, total, né? Não faz pergunta, é essa parada aqui, e é isso, e quem tá no comando é o Apollo Creed. Essa função e o outro personagem é a mulher, né? A dama a ser salva, né? A Ana Gonçalves. Eu sempre odiei tanto essa personagem, cara. Sempre pra mim, nesse filme, Então, dessa vez eu até fiquei com raiva de outro personagem que eu já falo, mas eu sempre odiei muito essa personagem. Eu sempre achei ela extremamente irritante, meio falando esse espanhol. Aí o bichão, a selva levou o cara, a selva vai matar todo mundo, a selva... eu sempre achei isso extremamente irritante, cara. Mas um personagem que me deixou mais puto dessa vez é o do Shane Black. Eu não tinha percebido o quanto ele é idiota, que é o cara de óculos, né? E ele foi a primeira vítima, né? Não, com gosto, ainda bem, porque viram que esse cara com certeza era o mais xarope e mataram ele antes. O cara fazendo piadinha, umas piadas de tiozão, né, cara? O cara era o mais novo de todo mundo e fazendo piada de tiozão de 60 anos, pô. Ei, Billy! Billy! Outro dia eu estava junto com a minha garota e eu disse, sabe, eu quero um sexozinho. E ela disse, eu também, porque meu sexo é enorme. Entendeu? Ela queria um sexozinho porque o dela era grande e enorme. Tio do pavê total. Tio do pavê total. Mas olha só, é uma franquia que ganhou livro, filme, videogame, HQ, e ele pode ser chamado da primeira vítima visual, pelo menos. Bom, não na cronologia, né? Mas ele pode ser chamado da primeira vítima do Predador, né? No cinema. A cronologia do Predador é muito zoada também, né? Não dá pra você saber. Não, cara, Inclusive a gente vai falar das continuações aqui, en passant, assim ou não? Acho que podemos citar, né?
Cara, eu sempre gostei muito do primeiro e do segundo, né? Eu gosto assim, o que não faz muito sentido no segundo é o Danny Glover, né? O senhor Roger Mortal do Máquina Mortífera, cair na porrada com o Predador. Isso sempre, assim, me incomodou muito, porque o certo seria o Predador matar o Danny Glover com 5 segundos de tela. Mas o Danny Glover, ele tem uma vantagem, ele tem um skill no Predador 2, que é ele tá sempre puto, ele tá sempre xingando, ele tá sempre nervoso. Sem bigode, né? Sem bigode. E sem bigode. Ele tá sem bigode nesse filme, é extremamente chocante. E você tem razão, o Kevin fez o Predador no segundo filme também, né? Eu gosto bastante, sempre gostei do primeiro e do segundo. Aí teve um grande gap ali, né? Entre até ter mais continuações ali do segundo pra frente. Aí foi ter os maravilhosos de Alien vs Predador 1 e 2. Eu fico pensando como esses filmes foram pro cinema, cara. Assim, o nível de atuação, assim, é pior que galera de Malhação, tá ligado? O 1 e o 2. Eu acho que eles vão pelo dinheiro, né? Você vê uma franquia que dá um retorno interessante, eles vão fazer qualquer merda. Os dois são terríveis, assim. Eu tinha visto partes dos dois, mas eu não lembrava qual que era qual. O primeiro é numa base subterrânea, sei lá, na Antártida. O segundo é numa cidade genérica dos Estados Unidos, cidadezinha pequena. Depois disso teve aquele Predadores, com Alice Braga e o Adrian Brody poladaço, o cara do pianista poladaço. Esse foi um pouco melhor, né? Foi melhor. Eu acho. 2010 esse filme, 2012, não sei. Essa época. Aí depois, nossa, teve aquele meio que soft reboot, né? Aquele O Predador. Aí eu já parei eu não assisti esse. Nossa, esse era com o menininho do quarto de Jack lá e... Nossa, os atores muito... O cara que fez Narcos também, o americano lá do Narcos. Esse é bem ruim, cara. Esse é bem, bem ruim mesmo. E aí teve o que o pessoal tá considerando aí uma ótima continuação, que é aquele Prey, né? Que saiu direto no streaming. Saiu no Hulu lá fora, na Star Plus aqui no Brasil. E se passa meio como se fosse na América pré-colombiana, né? Então, acho que é 1400 e alguma coisa, assim. Cara, bem interessante, viu? Esse teve um pouco de polêmica, né? Porque era uma mulher, né? E eu ouvi falar assim que realmente o pessoal ficou, poxa vida, uma mulher acaba vencendo o Predador. Mas a Alice Braga naquele Predadores lá, que foi 10, 12 anos antes, ela é a segunda mais importante do filme, assim. Sim, não. Acho que é indiferente, né? Se o Murdoch conseguiu matar o Predador, porque é uma mulher. Não, Murdoch não, Mortal. É mortal, isso, mortal. É mortal, né? né? Cara, mortal. Roger Mortal. E eu diria que se você fosse assim, nossa, quero assistir uma continuação só, veja o Predador 2. Se você quiser ver duas, veja o Predador e o Prey, que é o mais recente, que inclusive vai ter continuação aí agora. Sei lá como é que vai fazer. Vai ter Kelly Fanning, que é a irmã da Dakota Fanning. E eu não sei se vai ser recente, se vai ser no passado, no futuro, onde vai ser. Mas vai ter continuação até de tão quanto foi. Também custou quase nada. Eles vão espremer essa franquia sempre. Né? Isso é Hollywood hoje, né, cara? Qual franquia que não espreme até não ter mais fôlego, né? Então vamos pra categoria. Categorias Rebobina Cast. Categoria Top 5 Mortes. Você quer começar? Eu tenho o meu Top 5, mas acho que a gente pode ir misturando, assim. Qual que é a sua morte favorita do filme? Eu tenho uma que pra mim, já, assim, tá na memória, né? É a morte do Apollo, né? O sensor laser tá ali no braço dele e de repente ele vai olhar pra cima pra prestar atenção e... Não, já tô confundindo, não é o Apollo que morre assim. Não, mas é assim mesmo, você tá falando certo. Não, o que morre olhando pra cima é o Bill Duke, né, que é o Mac. É o Bill Duke, isso. Mas o Bill Mac, uma coisa que sempre me deixou aterrorizado quando eu era criança, era ele careca, passando a gilete na cara, assim, nossa, só com suor. Cara, isso sempre deu um nervoso inacreditável. Isso ali era pra mostrar que o cara era aquele homem anos 80. Bicho ruim, exato. Bicho ruim. E assim, então foi a morte dele, que explode a cabeça dele, assim, e a câmera filma de baixo, assim. Mas explode como se tivesse tirado uma melancia, né? O bagulho... Foi sangue pra todo lado. Foi, pra mim, aquela é uma das mortes tops até.
Vamos lá, se a gente vai fazer um top 5, eu colocaria essa, eu colocaria a morte do Dylan também, né? Nosso Apollo Creed, ele perde o braço e acaba sendo empalado, né? Pelo... E enquanto o braço ainda tira com a metralhadora, né? O molequinho, o molequinho de óculos nunca mostra direito como é que ele morre, né? Não mostra, né? Mas ele é esfolado depois, não é? Ele é esfolado depois. Ele é esfolado. Nunca fala também direito por que esfolam, né? Ou qual que é o sentido disso, né? No segundo filme, mostra ele com os ossos, né? Fazendo todo um trabalho ali, como se fosse um souvenir. Mas no primeiro filme não explica. Não mostra. Uma morte que eu achei bem burra, né? Porque sempre tem uma morte burra no filme. Eu até colocaria ela, então, na terceira posição. É o Billy, que é o nosso amigo índio. E ele fala... eu vou aqui tirar todas as minhas armas, vou ficar com o peito de fora e com uma faca na mão esperando o bicho vir. E não mostra, né? Não mostra, mas, cara, qual que é o sentido disso? Não, eu tenho um ser alienígena de outro planeta vindo me matar e eu vou simplesmente tirar, jogar minha arma fora aqui e ficar com uma faquinha numa ponte esperando o bicho chegar. É óbvio que ele vai morrer em 5 segundos. Tem uma morte, não estaria talvez no top 5, mas tem a ver com outro top que nós vamos falar. É quando tá lá no começo do esquadrão matando ali os combatentes. O Arnold pega uma faca, enfia num militar e trava ele, e ele fala, não saia daí, ou fique pendurado aí. Ele fala, stick around. Não, é com esse sotaque. É maravilhoso também, muito boa essa. Cara, as mortes do Arnold no começo são maravilhosas. Ele batendo na porta, né? Knock, knock. Tá vendo como esse filme é maravilhoso, cara? Ele é muito bom. Esse filme é maravilhoso. Ele consegue unir tudo, né? A gente tá dando risada de mortes aqui. Só com o filme dos anos 80. A morte do Predador, pra mim, é o supra-sumo, cara, porque, já que é o top 5, então, né? Pra mim, a melhor morte é a morte do Predador, porque, cara, é aquela coisa, né? O Arnold sempre, muito fácil nos filmes dele, as mortes, né? Tipo, ele nunca tem muita dificuldade em matar a galera, mas esse é assim, é um cara à altura, ele tem que se camuflar, ele faz todo o cenário ali, então ele faz 300 o tronco de árvore que é o que mata o bicho no final, todo tipo de booby trap ali para pegar o bicho, né? Então, para mim a melhor morte é a morte do predador, né? Interessante esse ponto que você trouxe, mostra como o filme tem um roteiro ali de ação, acho que muito bem escrito, porque não é fácil, não tem magia, né? É uma armadilha que a gente viu sendo feita anteriormente. O Arnold foi para cima, mas no mano a mano ele não ia dar conta. Ele foi encurralado, ele se manteve numa posição em que ficou encurralado para chamar a atenção do predador. O predador esperto deu a volta. E aí ele olhou pra cima, viu aquela armadilha e pisou em cima. E o predador foi derrotado ali. Foi realmente uma morte muito, muito boa, assim, se a gente for parar pra pensar até em toda a coreografia realizada. Esse filme, ele gerou frases maravilhosas também, né? Então a gente vai fazer o top 5 de mortes, por que não fazer o top 5 frases do filme, que acaba tendo uma grande parte do Arnold, porque metade das falas do Arnold são frases de efeito, né? Vamos lá, então. Tem uma do Billy, só pra gente já não começar com o Arnold, né? Que ele fala... Tem alguma coisa lá fora esperando por nós. E não é um homem. Estou com medo, Poncho. Que isso? Você não tem medo de nada. Tem alguma coisa aí esperando por nós. E não é humano. Mas aí você tem... Cara, as outras 4 tem que ser do Arnold, né? Não tem como. É o famoso quando a latina extremamente irritante, ela fala que viu o sangue do bicho, né, do predador. Ele fala, if it bleeds, we can kill it. Isso é verdade. Se sangra, a gente pode matar. O Arnold, eu acho que ele deve ter algum
deve ter algum acordo nos filmes dele que ele fala assim, tem que ter frase de efeito. O acordo dele é o seguinte, ele não pode ter muito diálogo porque a pronúncia dele é terrível até hoje. Então é isso aí, a frase de efeito. E ele é o cara. O Stallone nunca conseguiu ter muita frase de efeito assim no filme, porque a pronúncia dele não é da hora que nem o Arnold, né? Por exemplo, ele não conseguia falar a minha próxima frase aqui do Top 5. Get to the chopper! Nossa, cara. E olha, a dublagem não infelizmente faz a gente perder essa frase icônica, né? Essa frase ficou tão famosa que mudou o jeito que o americano pronuncia chopper, que é o helicóptero. Todo mundo fala chopper até hoje, assim, por causa do Arnold, cara. Tô falando Nossa, sério. ele mudou o vocabulário. Mudou o vocabulário. Isso mostra um pouco mais de como esse filme foi importantíssimo, né? Icônico. Aí o meu top 2. Come on, do it! Kill me! Do it now! Ele chamando pro pau. E o meu top 1, cara, nada se compara. É a hora que o bichão tira a máscara e o Arnold Sauer. You one ugly motherfucker. Nossa, você é muito feio. Uma das top 5 do cinema, né? De ação. Bom, a gente falou coisas maravilhosas, mas a gente tem que dar o prêmio para atuação. Que, assim, os filmes que a gente vai falar de maneira geral não são filmes que têm atuações primorosas, afinal a gente vai focar em filmes dos anos 80 e 90. Então eu pensei da gente fazer. Não é o foco em atuações primorosas, assim. A gente vai fazer o prêmio Cigano Igor de pior atuação do filme. E quem é o seu Cigano Igor desse filme? Olha, sem sombra de dúvidas, né, eu não tenho nem o que falar que não seja a primeira vítima, né, do Predador, né, o soldado de óculos, porque as piadas dele são sem graça. Eu acho que nem mostraram direito a morte dele, porque provavelmente ele, quando foi atuar ali, viram que não estava legal e só mataram. Tá? Então, pra mim, ele ganha assim, o troféu, né, Cigano Igor de atuação. Cara, sabe que eu sempre eu odiei muito a latina desse filme, né? Que eu sempre achei... desculpa, eu nem lembrei o nome da atriz. Perdão, não quero ofender nenhum latino nesse podcast. Mas ela sempre me incomodou muito de atuação. Mas nesse... Eu acho que é porque eu tinha esquecido do Shane Black nesse filme, cara. O nosso querido Oclinhos aí, que é o primeiro que morre. E ele me irritou muito mais do que ela nesse filme. Dessa vez que eu vi, cara, e eu só tava dando graças a Deus que esse cara morria logo, porque ele era insuportável. E eu vou concordar contigo, cara. Vou concordar contigo. Ele ganha o Cigano Igor de atuação, porque além do personagem dele ser chato, eu acho que o principal critério aqui é a má atuação. E ele é muito mau ator, cara. Ele é muito mau ator. Ele é péssimo. A atriz que eu não consigo nem falar o nome dela. É Elpidia Carrillo. Isso, é uma coisa assim. Elpidia Carrillo. Ela quando viu, acho que ela foi uma das primeiras a ver o Predador quando matou o de óculos, que é o Shane Black. E ela realmente demonstrou ter ficado transtornada, né? Ela atuou bem ali, então aquilo salvou ela, mas eu acho que ela ficaria ali em segundo lugar, viu? Por pouco, viu? Nesse filme, dessa vez que eu vi, me irritou muito mais o Shane Black. Muito mais o Shane Black do que ela, cara. Então ele fica com o Cigano Igor, aí o prêmio consagrado que nós estamos iniciando a tradição nesse podcast hoje no 001. E acho que é isso. Não vamos Fechou, dar uma então? nota pro filme? Você quer começar? Nós vamos falar de pérolas dos anos 80 aqui. Né? Não, a gente vai falar de filme ruim também. Vamos deixar claro isso. Não vai ser só filme bom. Vai ter filme ruim também. Ok.
Mas tem muito filme ruim que agora é bom, né? Sim. Exato. Agora, esse aqui, eu daria um 8, não sei se vamos pôr de 1 a 10 ali. Com certeza 1 a eu daria 10, um pode 8 ser. pra ele. 8, com certeza. Cara, eu vou falar mais. Eu daria um 9 pra esse filme. Porque esse filme, em termos de ação, cara, é muito difícil outro dos anos 80 que chega no mesmo nível, cara. Eu consigo pensar aí, sei lá, dos anos 80 mesmo, o primeiro Exterminador, Comando para Matar, talvez, mas Máquina Mortífera, vai, o primeiro, mas... Cara, esse filme, ele só seria melhor se tivesse, sei lá, 2 Arnolds, porque... E ele começou a tradição, a franquia, né? Não Exato, podemos ignorar isso. exato. Esse filme é maravilhoso, cara. Então, fica aí com a média 8,5? 8,5, então? 8,5, todo mundo fica feliz. 8,5 no nosso querido RebobinaCast 001. É isso então, né? É isso aí. Isso aí, Tchau. obrigado, Everton. Valeu, tchau.